E hoje a gente vai falar um pouco sobre filtros canister, como você montar para ter menos trabalho. Vamos nessa! A primeira coisa que você tem que saber sobre esse tipo de filtro é que eles são filtros pressurizados. Então, se você quiser fazer a manutenção nele, que é o que você vai precisar, você vai ter que desmontar ele inteiro. Então a ideia é você montar ele de um jeito que você tem que fazer o mínimo de manutenção possível, ou seja, ficar mais tempo possível sem limpar o filtro, ou seja, ele funcionando do melhor jeito possível. Eu sou Maurício e bem-vindo ao M-Aqua, e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para montar os meus filtros de um jeito que eles rodem por mais tempo e que eu consiga manter meu aquário limpo e cristalino sem ter que fazer uma manutenção a cada 15 dias. Então, deixa eu colocar ele ali atrás e aí a gente vai começar a falar sobre esse tipo de filtro. Nesse meu canister, a água ela entra por cima, vai até o fundo do canister e depois sobe passando por todas as mídias. Então, qual que é a ideia nesse canister? É você ter a mídia mecânica, né? Filtragem mecânica, filtragem biológica e química para cima. No meu caso, eu não uso filtragem química, mas vamos começar do começo e vamos... Eu vou abrir esse canister aqui, mostrar para vocês o que eu colocaria em qual bandeja. No caso desse canister, ele vem com uma mídia, com uma bandeja pré-filtro, que é essa daqui. A água vai descer pela beirada das bandejas e vai até a última bandeja, que é essa daqui. Então, nessa primeira bandeja eu usaria esponjas, somente esponjas. Por exemplo, no caso, primeira bandeja, esponja. Ele vem com essa esponja aqui verdinha, esponja de densidade média e grande. Lembrando que você vai sempre usar as densidades da sua esponja da mais grossa para mais fina. Se você colocar, por exemplo, um Perlon no seu filtro, coisa que eu não uso, e colocar ele primeiro, todo o resto da sua esponja mais grossa não vai impregnar nada. Então, você coloca da mais grossa para mais fina, porque desse jeito as partículas grandes vão ficar presas na grossa e assim por diante. Lembrando que, mas Maurício, você não usa Perlon, o que é que você faz? É bem simples. Eu uso uma placa dessas mais grossas e uma média. Você pode usar também uma fina, uma esponja fina, mas eu não vejo necessidade. Por exemplo, dá uma olhada na água do meu aquário. Como dá pra ver, a minha água fica completamente transparente e, pelo menos na água, sem problema nenhum. Essas bolinhas que vocês estão vendo é o Perlin das plantas. Então, como vocês viram, a água fica cristalina mesmo sem o Perlon. Eu não gosto de usar o Perlon, principalmente porque você tá sempre jogando fora, você não consegue limpar muito bem. Então eu prefiro usar uma esponja que é mais barato, você consegue reutilizar, do que ficar gerando lixo meio que eterno, vamos colocar assim. Então, esponja grossa, esponja média, na última bandeja. Eu normalmente, quando meus canister tem mais de uma bandeja, eu uso uma bandeja de mídia mecânica e o resto tudo de biológico. Então, por exemplo, nesse caso, eu colocaria essa daqui de mídia mecânica e todas as outras de mídia biológica, que é o que eu vou fazer na verdade nesse canister, só que minhas mídias ainda não chegaram. Eu, por exemplo, tiraria essa espuma aqui de cima. Por quê, Maurício? Porque eu não quero uma espuma que segure toda a sujeira do meu canister dentro das minhas mídias biológicas. É simples. Se a sujeira passa pela mídia mecânica, passa pela mídia biológica, eu não quero nada segurando ela aqui. Eu quero que ela volte pro aquário e depois volte para dentro do filtro para ficar presa lá nas últimas bandejas. Desse jeito, a sua mídia lá no fundo vai ter muito mais espaço para juntar mais sujeira ao longo do tempo e a sua água vai ficar tão boa quanto normalmente ela ficaria com o Perlon, que com certeza entupiria muito mais rápido. Obviamente, isso que eu tô falando não vai adiantar para você se você tem um aquário com muita carga biológica, porque vai literalmente continuar do mesmo jeito, sujando muito, com muita matéria orgânica. Para completar e simplificar tudo que eu falei, filtragem mecânica, filtragem biológica.
Se eu fosse usar a filtragem química, eu usaria na última etapa, só para não tirar nada das milhas biológicas. Eu não sei se elas usam alguma coisa que a filtragem química puxa da água, então eu usaria na última etapa. Lembrando sempre que filtragem biológica e mecânica é sempre muito importante no aquário, e a filtragem química você muitas vezes consegue viver sem. Você deve estar se perguntando, mas Maurício, essas esponjas, quanto custam? Como assim é mais barato que o Perlon? Você consegue achar numa Shopee, num AliExpress, placas dessas esponjas por 20, 30 reais. Então você consegue comprar uma placa da grossa, uma placa da média, por exemplo, ou uma da fina, caso você queira usar. E você vai usar basicamente para sempre, até ela desintegrar. Então é muito tempo, tipo, são anos e anos usando. Pelo menos esse é o sistema que eu uso e funciona muito bem. Vocês viram ali no meu aquário, a água está simplesmente impecável. E eu realmente acho que o Perlon não vai fazer tanta diferença assim. Obviamente, quando você faz uma troca de água que levanta muita sujeira, o filtro vai demorar um pouquinho mais de tempo para segurar toda essa sujeira. Mas no resto do tempo ele vai funcionar normalmente, perfeitamente e do mesmo jeito. E é isso, é desse jeito que eu monto os meus filtros. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aí embaixo na descrição, que a gente vai conversando e eu vou tentando tirar suas dúvidas. É isso, valeu. E eu vejo vocês na próxima.